Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Guerra dos Streamings. Hoje aconteceu a Investor Call da AT&T, que é dona da Warner Media e dona também do HBO Max, e eu assisti do começo ao fim. Foi um evento de cerca de 1h15, não teve imagens, né? Foi mais ou menos como a da Netflix, que foi uma carta, só que nessa a gente viu 1 hora de conversa ali entre os grandes executivos dentro dessa estrutura. O John Stein que tava lá, o Jason Kilar, então todo mundo tava presente e eles falaram bastante a respeito do HBO Max. Eu assisti o evento na íntegra para trazer o vídeo mais completo possível aqui para vocês. Então, vamos lá! E pessoal, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Guerra dos Streamings, se inscrevam, eu tô tentando chegar até 35 mil inscritos e com certeza vocês podem me ajudar pra gente bater essa meta. Então, só explicando pra vocês como que eu fiz pra assistir esse evento. Se vocês quiserem, vocês conseguem inclusive assistir ele de novo, vocês conseguem assistir a gravação desse evento, que como eu disse foi só áudio, então é uma gravação bem leve, vocês podem assistir numa boa. Vocês têm que entrar, eu vou abrir aqui até no computador pra vocês verem. Aqui ó, vocês têm que entrar em investors.att.com, aí vocês entram na seção Investor, vocês entram em Quarterly Earnings aqui, né, 2020, e aqui vocês têm todas as informações. Eu já li todos aqui, como vocês podem ver, eu já abri todos aqui, e eu já li tudo a respeito desse evento. E nesse Financial Report, né, do último trimestre de 2020, a AT&T, como eu disse, falou várias informações não só sobre o HBO Max, como também sobre a Warner Media e principalmente a respeito da parte de telecomunicações. Mais da metade do evento foi focado na parte de telecomunicações, que é a parte mais importante da empresa hoje. Mas, como sempre nesses eventos, uma frase que ganhou bastante destaque foi quando o John Stein falou que eles atingiram a meta de 2022 nesse ano de 2020, atingindo 41 milhões de assinantes no HBO Max, mais HBO convencional em território americano. Então muitas pessoas já pegaram isso e já falaram: o HBO Max está sendo um grande sucesso, o HBO Max bateu todas as expectativas, só que eu devo esclarecer que não, tá longe de ser um grande sucesso o HBO Max, e eu vou explicar para vocês por quê. Em primeiro lugar, como vocês podem ver aqui, né, ó, eu já abri tudo, vocês podem ver Software Based Entertainment, né, aqui ó, HBO Max e assinantes HBO, eles tinham 34,6 milhões antes mesmo do HBO Max existir. Né, aqui ó, como vocês podem ver, 2019, antes da existência do HBO Max, eles já tinham 34,6 e eles chegaram agora a 41,5 no primeiro trimestre, né, no fechamento, na verdade, de 2020. Então, no período de um ano, eles cresceram um pouco menos de 7 milhões, né, 6,9 milhões de assinantes. Então é um crescimento bom? É um crescimento ok, mas dizer que tá 2 anos à frente das expectativas pra mim é uma mentira. Obviamente eles falaram que a expectativa deles era crescer 2 milhões de assinantes por ano, eles iam de 34 para 36, para 38, só que eu acho que essa é uma estimativa muito baixa, todo mundo pode concordar, inclusive a estimativa deles era maior, né, é óbvio que o que eles falam pra mídia é uma coisa, mas a expectativa interna da Warner era sim que esse aumento fosse muito maior. Em um ano eles conseguiram somente 6,9 milhões de novos inscritos, então não é uma evolução tão grande assim. E tem um detalhe que ele não falou, né, o John Stein não falou nesse momento, que eles lançaram Mulher Maravilha 1984 nesse período, um filme que não estava nos projetos para ser lançado no HBO Max. Então, se a situação mudou, se eles lançaram produtos novos que não era esperado que fossem lançados, obviamente as expectativas tinham que mudar também. Se eles tinham a expectativa de partir de 34 para 36, para 38, para 40, obviamente quando o lançamento de Mulher Maravilha 1984 chegou ao HBO Max, essas expectativas tinham que ser modificadas. E o número real, eles falaram também, eu vou falar para vocês o número de ativações, eles citam aqui também, né, ó. Como vocês podem ver aqui embaixo, ó, foi um evento de 1h10, você pode escutar normalmente, mas eles falaram aqui no News Release, né, que são vários documentos que você pode encontrar lá. Eles falaram aqui abaixo, ó. Cadê? Aqui, ó. Warner Media. Total Domestic HBO Max and HBO Subscribers, papapá. 41 milhões em território americano e 61 milhões ao redor do mundo. Então, a HBO já é uma grande potência antes mesmo da chegada do HBO Max. E esses 41 milhões de assinantes são, na sua grande maioria, assinantes da HBO e não do HBO Max. E a gente pode ver isso porque eles mesmos falam aqui abaixo. E aqui vocês podem ver o número de ativações, 17,2 milhões de ativações até o final do último trimestre.
Então, das 41 milhões de pessoas que têm direito ao HBO Max, somente 17 milhões ativaram a conta. Isso não quer dizer usuários ativos que assistem coisas todo dia. Quer dizer que 17 milhões de pessoas que têm direito ao HBO Max realmente entraram e assinaram ou se inscreveram no HBO Max. Então, o número de usuários do HBO Max hoje é 17 milhões. Sejam eles pagantes da HBO antes da existência do HBO Max ou pessoas que se inscreveram depois que o HBO Max foi criado. E vocês vão se lembrar que no último Investor Call, na última Conference Call que a Warner fez, eles falaram que o número de assinantes era de 12 milhões, então nesse último período de 3 meses, eles conseguiram 5 milhões de novos assinantes e muitos desses novos assinantes podem ser em decorrência do filme da Mulher Maravilha. Então o filme da Mulher Maravilha trouxe sim uma evolução, talvez não tão grande quanto eles esperavam, foi de 12 para 17. É um aumento legal para um trimestre inteiro, mas vale lembrar que muitos outros serviços que surgiram nesse período tiveram um crescimento ou parecido ou maior somente em território americano. E para quem tá discordando, para quem tá concordando que as notícias são excelentes, que 41 milhões é um número excelente, é muito mais do que eles esperavam, é só vocês entrarem na ação de hoje. Se vocês entrarem nas ações da AT&T, as ações estão com mais 0,87, como vocês podem ver aqui, ó. Elas cresceram somente menos de 1% desde a abertura, né? A abertura hoje foi às 9 da manhã, mais ou menos, já são 11h30 lá nos Estados Unidos. Então, desde a abertura, a gente viu um crescimento muito baixo. E se vocês olharem aqui, a gente não viu nada revertendo. E só para vocês lembrarem, quando saiu o Investor Day da Disney, eles cresceram 14%. E no Investor Day da Netflix, eles cresceram 18%. A Netflix cresceu quase 60 bilhões em somente um dia, porque as notícias foram realmente positivas, não foram um twist ali que eles deram para fingir que as notícias foram positivas, só que os acionistas que realmente estão a par do que está acontecendo com a empresa não caíram, então a gente vê que não houve um crescimento muito acelerado das ações da AT&T. Muito pelo contrário, as ações que estão em baixa continuaram praticamente estáveis. Aqui vocês podem ver, ó, eles continuam variando, 29, aí cai um pouquinho, mas vocês lembram quando eu fiz o vídeo da Netflix, teve um momento do dia que estava crescendo 21% aqui, então a gente vê que a notícia não foi bem aceita pela mídia, né? Não foi bem aceita pelos acionistas lá dos Estados Unidos, porque muitas pessoas estão vendo que a previsão era muito baixa. Então aqui, vamos continuar, só dando uma olhadinha um pouquinho mais a fundo, né, ó. Eles lançaram basicamente um slideshow, né, para os acionistas darem uma olhada. Tem tanta coisa, eu assisti tudo, né, como eu disse, 1h09 de evento, eu assisti esses detalhes. Total HBO Max, aqui eles falam de novo, né, 41 milhões. E um investimento muito alto, né, no HBO Max que eles fizeram. E aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante também para mostrar para vocês. Eles perderam 617 mil, mas isso aqui é de se esperar, né? De televisões premium, isso obviamente vai acontecer com o passar dos anos, né? A expectativa é de que mais de 40% do mercado de televisões desapareça nos próximos 5 anos. Então, é um volume, né? 617 mil, até que não é um volume tão ruim assim para a AT&T. E aqui eu só vou mostrar para vocês, né? Os outros materiais que eles lançaram, ó. Eles lançaram realmente muita coisa, 10 páginas, né? Somente da parte financeira da empresa, né? 10 páginas, mas eu acho que não é tão interessante a gente analisar a parte financeira da AT&T e nem mesmo do HBO Max, porque nem o Disney Plus, que já tem muitos assinantes, está dando lucro para a Disney, ele ainda está dando muito prejuízo, porque um serviço de streaming novo é uma coisa muito cara. A HBO Max, né, a AT&T está investindo muito dinheiro no HBO Max, então a tendência é que dê prejuízo mesmo, então eu não vou falar nada a respeito disso, que está dando prejuízo e etc, porque isso, a Netflix mesmo está dando prejuízo até o ano de 2020, eles pretendem começar a dar lucro no ano de 2021. E aqui só continuando, ó, Financial and Operational Trends, né, eles lançaram, como eu disse, muita coisa, ó, 18 páginas. Quem gosta, né, dessas coisas pode entrar aqui e se esbaldar mesmo, ó, muita coisa. Aqui, ó, HBO Max, Wholesale, Retail, né, eles têm aqui as informações. Eles têm bastante coisa mesmo que vocês podem dar uma olhada. Eu dei uma olhada em tudo, mas é até difícil filtrar o que seria interessante ou não, né, mostrar aqui para vocês. Esse daqui é o mesmo documento que eles lançaram em apresentação de slide. Né, eles lançaram só num formato diferente que você pode baixar. E aqui o Investor Briefing, que tem 40 páginas. Novamente, eu acho que o interessante pra gente é aqui a página 8. Warner, Turner, HBO Max, HBO Office, quer dizer, né, Home Box Office
e Warner Bros. Vamos ver lá a página 8. 6, 7, 8, aqui ó. Warner Media, né? Aqui eles trazem várias informações, ó. Down 9.5, caiu 9.5, caiu 9.1. Isso é normal porque a gente tá num ano de pandemia, então não dá pra também falar nada a respeito de quedas, porque todas as empresas, basicamente, aí de quase todos os ramos do mundo estão em quedas. A Turner ficou, né, flat, quer dizer que não evoluiu, mas não caiu também. Então a Turner foi um pouquinho melhor. E aqui a gente vê a HBO up 11%. A HBO melhorou 11%, principalmente por causa da chegada do HBO Max. Aqui eles falam, ó, 48,6% due to the higher programming costs. Ah, não, aqui ele tá falando dos gastos, né? Então, enquanto eles subiram 11% em revenue, eles gastaram 48% a mais, então, obviamente, eles vão ficar no negativo. Isso é meio óbvio, e aqui eles falam HBO Max, HBO Domestic, cresceu praticamente 7 milhões comparando com o ano de 2019. E aqui eles falam, né, obviamente aqui é cinema, né, Warner Bros. É o estúdio, 21% de queda, Theatrical Products aqui foi, principalmente eles usam aqui, né, a pandemia, eles falam a respeito da pandemia, e eles falam a respeito dessa nova plataforma, né, que eles criaram, dessa nova forma de lançamento que eles criaram com Mulher Maravilha 1984, que eles vão continuar trabalhando no próximo ano, 2021 inteiro. Eles vão lançar os filmes no HBO Max e nos cinemas ao mesmo tempo. E aqui eles falaram a respeito da América Latina. Pelo que eu percebi, eles não falaram nada a respeito de uma data fixa de lançamento, né? Muitas pessoas perguntaram se eles iam falar a respeito disso. Pelo que eu percebi, pelo menos, eu até pesquisei depois, porque eu não me lembro deles terem falado nada disso durante o evento. E aqui vocês podem ver, já começaram a sair as notícias. As ações da AT&T patinam, né? Depois que eles fazem a conference call. Então, e eles ficaram abaixo das estimativas, falls short of estimates. Então, isso aqui que a gente está vendo é literalmente as ações deslizando, né? Ó, 0,09, 0,3, então não é um aumento considerável que você esperaria depois de um investor call dessas proporções. Então, pessoal, eu ainda quero abordar esse Investor Call de algumas outras maneiras, porque tem realmente bastante conteúdo que pode ser abordado, mas eu queria só, entre aspas, corrigir o que está sendo falado aí. Eu não estou querendo falar que o HBO Max não cresceu nada, mas falar que as estimativas eram de que ele fosse crescer 2 milhões de assinantes por ano é realmente uma estimativa muito baixa e com certeza não é a estimativa que a Warner esperava. Com certeza eles esperavam muito mais do que isso. E a HBO, uma coisa que tem que ser lembrada quando se fala a respeito desse assunto, é que a HBO já era uma grande potência, eles já tinham 35 milhões de assinantes em território americano praticamente, sendo que eles caíram um pouquinho depois da saída de Game of Thrones, então provavelmente eles tinham um pouquinho mais do que isso até, e agora eles estão retornando para a faixa dos 40 milhões. Eles estão com 41 milhões, somando o HBO Max mais o HBO, mais de usuários do HBO Max, tá chegando na casa dos 18 milhões. Então, é um número positivo, se você considerar que tem um ano só que ele foi criado, não é um número ruim, mas muitos desses 18 milhões já tinham o acesso através do HBO. Então, muitos desses não pagaram os $14,99 que eles estão exigindo para você assinar o HBO Max. Então, ainda não foram reveladas todas as informações, algumas coisas que eu esperava que eles fossem revelar nessa Investor Call, eles não revelaram. Então, assim como a Disney não foi tão transparente falando a respeito da Mulan, a Warner também não foi tão transparente falando a respeito de Mulher Maravilha 1984, de quantas pessoas vieram pro HBO Max e pagaram o HBO Max que não pagavam a HBO antes. Então, esse seria o número mais importante da gente saber, que pelo que eles lançaram até agora, foram 7 milhões de assinantes. Então, como sempre, galera, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham desses números do HBO Max. Vocês acham 41 milhões um número surpreendente, considerando que um ano atrás eles tinham na faixa de 35, ou vocês acham que é uma evolução um pouco decepcionante? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!